Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou professor de Direito Processual Civil e oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. E eu quero hoje dar continuidade com vocês à análise de algumas questões da Fundação Getúlio Vargas na matéria de Direito Processual Civil. Questões que poderiam sim, com base no último edital da VUNESP, com base no último conteúdo programático da matéria de processo civil, estar na sua prova. A gente já fez uma análise, pessoal, de duas questões bastante recentes da banca FGV, para vocês perceberem as nuances e características dessa banca. E hoje eu quero tratar com vocês mais algumas questões, um tanto quanto mais antigas do que aquelas que a gente já tratou em um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui para vocês acessarem, mas muito interessantes para a gente continuar percebendo as características dessa banca que causou um rebuliço nos últimos dias, né, pessoal? Vamos então já dar sequência aqui ao nosso estudo. Questão de 2018, Banca FGV, Técnico Judiciário Auxiliar do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Já dá um pause, já lê as alternativas e já assinale aquela que você acha correta, pessoal. Pois a gente vai passar a partir de agora a correção de cada uma delas. De acordo com o Código de Processo Civil em vigor, é correto afirmar, no tocante aos prazos processuais, que... Vamos lá, letra A. Devem ser contados em dias corridos. Não, né, pessoal? Não devem ser contados em dias corridos. Na contagem de prazos em dias, segundo o artigo 219, então se ele diz prazo em dias, ele não está dizendo em meses ou anos, a contagem é diferente nesses casos, mas na contagem de prazos em dias, sejam eles estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Alternativa A está equivocada. Alternativa B, o ato processual praticado antes do seu termo inicial deve ser reputado intempestivo. Como assim, Ronaldo? Não entendi. Imagine só você, advogado, atuando num processo do seu cliente e, de forma bastante proativa, percebe no sistema que o juiz prolatou a sentença. Só que ainda ninguém foi intimado para apresentar eventuais recursos. Só que você, muito adiantado e muito diligente, antes mesmo da sua intimação, já apresentou seu recurso. Você discordou da sentença, você já apresentou. Isso é um ato processual praticado antes do seu termo inicial. Você não foi intimado, seu prazo nem começou a correr. Isso é interessante notar que no Código de Processo Civil anterior, de 1973, isso não podia. E é por isso que a alternativa B quer te confundir. Se você já vem de um estudo há bastante tempo, talvez você pudesse se confundir. Mas aqui não, pessoal. No Código de Processo Civil de 2015, a gente sabe que artigo 218, parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do seu termo inicial. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do seu prazo. Tá bom, pessoal? Então, alternativa B também está equivocada. E a C? Ficam eles suspensos entre o dia 24 de dezembro e 7 de janeiro? Então, recesso forense pra gente é só da véspera de Natal pra frente, pessoal? Não é isso que o código diz, né? Artigo 220. Suspendem-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, pessoal. Tá bom? Não confundir esses prazos. Avançando aqui, alternativa C também equivocada. A alternativa D é a nossa alternativa, pessoal. Porque ela diz que não havendo regra legal ou prazo fixado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato a cargo da parte, tá bom? Então aqui a gente tem que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então se o prazo para recurso de apelação é de 15 dias, a lei fixou esse prazo. Agora, se a lei for omissa, não prevê um prazo, cabe ao juiz determinar esses prazos, em consideração à complexidade do ato. Agora, se nem a lei nem o juiz determinar o prazo, o que acontece, Ronaldo? Duas hipóteses. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, ou inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz. Quais são as duas hipóteses? As intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. E aqui o fundamento da nossa questão, inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Tá bom, pessoal? A gente avança aqui então para ver por que a letra E está errada, né? Se a letra D está correta, a letra E tem que estar errada, e ela está errada porque ela diz que
salvo disposição em contrário, são eles contados, incluindo-se o dia do começo e do vencimento? Nada disso, né, pessoal? A gente sabe, de acordo com as disposições do artigo 224 do Código de Processo Civil, que, salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo a data do vencimento. Ronaldo, nunca entendi essa dinâmica de excluir o dia do começo e de incluir o dia do vencimento. Não consigo entender. Segura aí, que hoje a gente vai fazer uma questão de contagem de prazo que vai deixar mais clara para você essas hipóteses, essas circunstâncias, tá bom? Então, letra D é a alternativa correta dessa questão de 2018 da Fundação Getúlio Vargas. Vamos para mais uma? Ano de 2017, concurso do Tribunal Regional do Trabalho, TRT de Santa Catarina, para oficial de justiça avaliador federal. Diz o seguinte: Armando se sentiu lesado em um pacote turístico que adquiriu para suas férias e, assim, ajuizou em junho de 2016 uma ação contra a companhia aérea, na qual voou, e contra a operadora de turismo que lhe vendeu o pacote terrestre. Cada réu contratou um advogado diferente, mas que atuam no mesmo escritório jurídico. Então, qual que é o casinho aqui que a FGV trouxe para a gente? O Armando decidiu passear, decidiu viajar, só que teve problema na sua viagem. E por causa disso ele entrou com uma ação contra a companhia aérea e contra a operadora de turismo. Então são dois réus. Aqui a gente tem o litisconsórcio passivo. A partir daí, pessoal, imagine só, cada um deles vai contratar um advogado, ou eles podem se juntar e contratar um advogado só, mas aqui, na questão, eles contrataram advogados diferentes. Mas os advogados diferentes trabalham no mesmo escritório jurídico. Prolatada a sentença, então decidido o processo, e de acordo com o Código de Processo Civil, é correto afirmar que deu pause, leia as alternativas, assinale a que você acha correta, porque a partir de agora eu te explico o porquê que a letra A é a alternativa correta, pessoal. O prazo para recurso será contado de forma simples, mas, Ronaldo, eles têm advogados diferentes. E aquela história de prazo em dobro, por que não se aplica? Diz o artigo 229 que os litisconsortes, ou seja, litisconsortes passivo nesse caso, porque são dois réus, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos. Então tá aqui a chave da questão. Se esses advogados contratados pelos réus, fossem de escritórios de advocacia distintos, poderíamos sim contar o prazo em dobro, tá bom, pessoal? Mas aqui não. São procuradores diferentes. Preencheu o primeiro requisito, mas são de escritórios de advocacias idênticos, são do mesmo escritório, não são de dois escritórios distintos. E nesse caso, só para a gente completar a informação, eles terão os prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, tá bom, pessoal? Todas, inclusive a do recurso. E em qualquer juiz ou tribunal, independente de requerimento. Ronaldo, nunca entendi essa regra, eu tenho uma dificuldade danada de gravar essa informação, eu não consigo enxergar a lógica. Vamos dizer o seguinte, imagine você, advogado, de um processo ainda físico, um calhamaço de 4 volumes físico, tratando, por exemplo, dessa questão aqui, pacote turístico, contra a companhia aérea, contra a agência de viagem, mas é um processo físico. Prolatada a sentença, você, como advogado do réu, vai recorrer, porque você perdeu. E para recorrer, você precisa ter acesso aos autos. Tem como esse processo, desconsiderando a hipótese de tirar cópia desse calhamaço, que seria muito custoso, né? Tem como esse processo estar no seu escritório e no escritório de outro advogado que você nem conhece, nunca viu na vida? Não tem como. Então essa é a fundamentação para haver o prazo em dobro, porque fica 15 dias comigo, 15 dias com você. Essa é a regra geral. E é por isso que o parágrafo 2º diz que não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, porque aí sim é possível que eu acesse o processo da forma eletrônica ao mesmo tempo que você, ao mesmo tempo que o autor, ao mesmo tempo que qualquer pessoa. Então não tem motivo para termos prazo em dobro nessas circunstâncias, tá bom?
Então, a alternativa A é a nossa alternativa da questão que a gente está resolvendo. As outras alternativas estão erradas, porque no caso em concreto será em quádruplo prazo para recorrer. Aqui a banca quis confundir de novo em comparação com o código de 73, porque havia uma previsão de prazo em dobro para isso, prazo em quádruplo para aquilo, outros prazos nem em dobro seria. Não, aqui padronizou. É prazo em dobro para todas as manifestações. A letra C diz que será contado em dobro o prazo para apelar. Não por dois motivos. É importante ter cuidado aqui. Para começar, não é só para apelar, certo? Poderia aqui, diante dessa sentença, haver outros recursos, ou embargos à declaração. E essa questão poderia, por exemplo, estar equivocada, dizendo que o prazo para outros recursos não contaria. Poderia ter direto algumas outras manifestações. Então não é só prazo para apelar. E também não será contado em dobro, porque são de escritórios de advocacia distintos. Letra D, o juiz decidirá, mas indeferindo o prazo em dobro para os réus, deverá dar o mesmo tratamento ao autor por isonomia. Nada disso também é independente de requerimento. E o prazo em dobro será apenas para o réu principal. Não faz sentido nenhum que isso aconteça, né, pessoal? 2017, de novo, a mesma prova para o TRT de Santa Catarina, agora para o cargo de analista judiciário. Bem curtinha a questão, mas de novo trazendo aqui uma situação hipotética. Marcela, advogada de uma empresa em processo que tramita numa vara civil da comarca de Caçador, Santa Catarina, foi intimada pelo juízo numa quarta-feira para a prática de determinado ato processual no prazo de 5 dias. Considerando ser feriado na segunda-feira da semana seguinte, o termo final do prazo processual concedido à patrona se dá na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que dia que é o último dia do prazo? Então vamos aqui para a regra geral. Não disse a forma de intimação. Então a gente não precisa se preocupar com aquelas hipóteses de um dia depois da publicação, ou é no dia útil seguinte, é no quinto dia útil após a consulta. Não precisamos nos preocupar nessa questão com aquelas hipóteses descritas no Código de Processo Civil. Então vamos para a regra geral. Exclui o dia do início e inclui o dia do vencimento. E a partir daí a gente, contando o prazo em dias úteis, acha o último dia do prazo. Vamos aqui, pessoal. Vamos lá. Ela foi intimada aqui na quarta-feira, certo? Se a gente excluir esse dia, pessoal, se a gente excluir o dia do início, o que a gente vai ter a partir daqui? Quinta-feira, 1 dia. Sexta-feira, 2 dias. Sábado e domingo são dias úteis? Nada disso, né, pessoal? E a gente conversou também na questão, como diz aqui, que a segunda-feira da semana seguinte é feriado, então também não contamos esse prazo. Então a gente tem 1, 2, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, quinta-feira, pessoal. Então a gente encontrou aqui o último dia do prazo. A gente encontrou o termo final do prazo processual de Marcela. Então, alternativa D, quinta-feira da semana seguinte. Vamos mais uma, pessoal. Vamos avançando aqui. Com relação à contagem de prazos, assinale verdadeiro para afirmativa verdadeira e falso para falsa. Dá uma pausa, analise as assertivas e coloque verdadeiro ou falso na que você considerar. Já fez isso? Vamos então analisar uma a uma. A primeira assertiva, ela está correta, pessoal, e está correta de acordo com o artigo 219, porque ela diz o seguinte, né? Na contagem de prazo em dias estabelecidos por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. É exatamente isso que está escrito na nossa alternativa. Na contagem de prazo em dias úteis se aplica apenas aos prazos processuais quando estabelecidos pelo juiz. Parágrafo único diz que o disposto nesse artigo, da contagem do prazo em dias, somente se aplica aos prazos processuais. Alternativa correta. Então, temos um primeiro Vzinho aí. A segunda alternativa está errada, pessoal, porque diz que o ato praticado antes do termo inicial do prazo não será considerado tempestivo. E a gente sabe que essa informação está equivocada. Por quê? Artigo 218, parágrafo 4º diz: será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. E a terceira assertiva está correta. Por quê?
A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. A gente tem aqui a previsão do artigo 225 do Código de Processo Civil. Então, temos nós analisado cada uma das assertivas e encontrado verdadeira, falsa e verdadeira, temos a letra E como alternativa correta da questão. É isso, pessoal. Analisamos mais algumas questões para te deixar tranquilo, para te deixar confortável que, apesar de haver as suas peculiaridades, a banca FGV não é nenhum bicho de 7 cabeças na matéria de direito processual civil. Então, já pega seu caderno de volta se você pensou em jogá-lo fora ou se você pensou em colocar fogo nos seus materiais. Não faça isso, muito dele será aproveitado. Eu espero que vocês consigam fazer um bom trabalho para que em breve sejam meus colegas no Ministério Público de São Paulo. Um abraço, pessoal! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!